Luciana, sou Ricardo, empreendedor carioca aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria te perguntar, faz sentido um empresário, um jovem empresário, votar num governo socialista? Olha, Ricardo, faz sentido sim. Se tu és um pequeno empresário ou mesmo um médio empresário, tu sabes muito bem das dificuldades que tu enfrenta no nosso sistema tributário, por exemplo, e para conseguir um financiamento. O BNDES, para se ter uma ideia, tanto nos governos tucanos quanto nos governos do PT, o BNDES, ao invés de apoiar empreendedores como tu, pequenos que estão se esforçando, começando, tem concentrado mais de 60% dos seus recursos para financiar 12 grandes grupos econômicos, como a Friboi, por exemplo, que é uma grande empresa que recebeu 7 bilhões do BNDES para comprar pequenos frigoríficos, concentrar ainda mais o mercado e posteriormente, inclusive, aumentar os preços, com certeza, dos produtos. Então, os pequenos empresários, os médios empresários têm sido vítimas de um modelo econômico que é extremamente concentrador, que não dá oportunidade para os pequenos. A tributação, por exemplo, sobre as empresas é muito injusta. Por quê? Porque os bancos, que são os que mais lucram, inclusive os bancos anunciaram um aumento dos seus lucros no segundo trimestre de 2014, mesmo com uma crise econômica, com certeza a tua empresa está sentindo os efeitos da crise, dessa recessão que o Brasil já entrou, mas os bancos não sentem, estão lucrando, inclusive aumentando os seus lucros. Por quê? Porque a economia protege o setor financeiro, prejudica o setor produtivo e o sistema tributário protege aqueles que são os financiarizados, né? Que é justamente esse setor bancário, o setor da especulação, então, e que não ajuda a economia a se desenvolver. Que a senhora não é contra totalmente as empresas, mas totalmente contra a livre iniciativa, nem a propriedade privada. Não, eu tenho uma ideologia socialista. Eu luto por um país, por um mundo em que a lógica do lucro não se sobreponha à lógica do bem-estar do ser humano. Mas é evidente que o socialismo não se faz por decreto, e muito menos por uma eleição presidencial, né? Então, a minha proposta, o meu programa econômico para o Brasil, nesse momento de transição em que nós poderíamos vencer a eleição e iniciar a construção de uma nova economia, ela não é em absoluto contrária aos interesses dos pequenos e dos médios empresários. Ao contrário, o que é contrário aos interesses dos pequenos e dos médios é esse capitalismo monopolista e concentrador que faz com que apenas grandes grupos consigam sobreviver. Mas o discurso do pessoal, inclusive no programa de governo, fala muito em rechaçar conciliação de classes, em adotar lado, ou seja, defender a luta dos trabalhadores contra os empresários. Esse discurso assim tão de polarizar, né, defender um lado contra o outro, não afasta, não deve afastar justamente esse grupo de empresários, ou jovens que querem ser grandes empresários no futuro? Depende, quando as pessoas não compreendem exatamente o que nós queremos dizer com ter lado. Porque o que ocorre é que uma economia do país, ela precisa ser estruturada para o desenvolvimento pleno dos interesses do povo. Hoje nós temos uma economia que é estruturada para simplesmente assegurar o lucro a grandes grupos econômicos e aos bancos. Então, evidentemente, que nós queremos mudar essa lógica. E é nesse sentido que é preciso ter lado. A política econômica vai favorecer os bancos ou as famílias que estão endividadas? Vai favorecer os interesses das grandes corporações capitalistas ou os interesses dos trabalhadores? Os pequenos empresários ficam nesse meio, né? E ficam muitas vezes prensados por uma carga tributária injusta e por uma política monopolista, concentradora, que não dá oportunidade para eles se desenvolverem e apenas concentra cada vez mais a riqueza nas mãos de poucos. É incrível, mas nós temos 15 famílias no Brasil, apenas 15, que são as donas dos grandes grupos econômicos, que detêm uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. São 240 bilhões de reais nas mãos de 15 famílias. Esse é o capitalismo que nós combatemos. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar
dos candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder. Pessoal, no calor desse abraço é que eu vou.